O terceiro tipo, o solo com espinhos. O terceiro tipo de solo representa uma terra melhor do que as duas primeiras. O solo era adequado, não era compactado, não haviam pedras no seu interior. As sementes lançaram raízes profundas, conseguiram atingir águas submersas, suportaram o calor do sol e as intempéries. Elas começaram a crescer com vigor e entusiasmo. Junto com as pequenas plantas geradas pelas belas sementes, cresceram também sutilmente os espinhos. No início, os espinhos pareciam frágeis e inocentes. Havia espaço para todas as plantas convivessem. Mas com o passar do tempo, as plantas e os espinhos cresceram e o espaço começou a ficar pequeno. Iniciou-se uma competição. Os espinhos começaram a competir com as plantas pelos nutrientes, oxigênio, água e luz do sol. Desenvolveram-se rapidamente e começaram a sufocar as plantas, controlando seus desejos de viver. Assim, apesar de terem raízes profundas, as plantas não frutificaram, não sobreviveram. Que grupo de pessoas ou que estágio da personalidade desse tipo de solo representa? Representa as pessoas mais profundas e sensatas, que permitiram o crescimento das sementes do perdão, do amor, da sabedoria, da solidariedade e de todas as demais sementes do plano transcendental do Mestre dos Mestres. Elas suportaram as incompreensões, as pressões, as dificuldades externas. Viram Jesus sofrer oposição e perseguição, mas não desanimaram. Ficaram amedrontadas quando ele, por diversas vezes, quase foi apedrejado, mas não o abandonaram. Nenhuma crítica, rejeição, doença, decepção ou frustração parecia roubar-lhes o desejo de segui-lo. Dia a dia, tornaram-se fortes para vencer os problemas do mundo. Os anos se passaram e elas pareciam imbatíveis. Entretanto, não estavam preparadas para superar os problemas do próprio mundo interno, que cresciam sutilmente no âmago do seu ser. Jesus disse nessa parábola que os espinhos representavam as preocupações existenciais, os cuidados do mundo, as ambições, a fascinação pelas riquezas. Quem não tem preocupações? Quem não antecipa a situação do futuro e sofre pelo que viveu no passado? Quem não tem ambição? Quem não é seduzido pelas riquezas? Há inúmeros tipos de riquezas que fascinam o ser humano. Possuir dinheiro, ser admirado, ser reconhecido, ser maior que os outros. Os grandes problemas, como doenças ou risco de morrer, não destruíam os discípulos. Teriam agora de passar no teste dos pequenos problemas que cresciam no solo de sua alma e competiam com as plantas oriundas das sementes lançadas no Mestre dos Mestres. A arrogância competia com o perdão, a intolerância com a compreensão, a necessidade de poder com o desprendimento, a raiva, o ódio com o amor. Um dos maiores culpados pela asfixia das plantas não é o fracasso, mas o sucesso. O sucesso profissional, intelectual, financeiro e até o espiritual. Se não forem bem administrados, paralisam a inteligência, obstruem a criatividade, destroem a simplicidade. O sucesso o tem paralisado ou libertado. Muitos líderes espirituais dão uma atenção especial a cada um de seus ouvintes, preocupam-se com a dor de que eles sentem, enquanto o número deles é pequeno. Mas ao conquistarem milhares de ouvintes, perdem a visão de cada um, pois esses se tornam apenas números. Jesus disse: Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. A fama jamais o fez perder o contato íntimo com pessoas. Ele conhecia cada ovelha pelo nome e se preocupava com suas necessidades individuais. Muitos cientistas no começo da carreira são ousados, criativos e aventureiros, mas à medida que sobem na hierarquia acadêmica, sufocam sua capacidade de pensar e se tornam estéreis de ideias. Muitos executivos no auge da carreira reprimem sua coragem, perspicácia e sensibilidade. Têm medo de correr riscos, não exploram o desconhecido. Não são capazes de enxergar os pequenos problemas que irão causar grandes transtornos no futuro. As sementes dos espinhos estavam presentes desde a mais tenra formação da personalidade dos discípulos, como estão em todos nós.
Algumas preocupações são legítimas, como a educação dos filhos, ter segurança, uma boa aposentadoria, um bom plano de saúde. O problema ocorre quando essas preocupações os controlam, roubam nossa tranquilidade e capacidade de decidir. Muitas pessoas são diariamente assaltadas por pensamentos perturbadores. São maravilhosos para os outros, mas tornam-se escravas de seus pensamentos. Não sabem cuidar da qualidade de vida. Eu moro dentro de uma mata, um lugar belíssimo. Não é fácil plantar flores nesse lugar, pois as formigas as atacam com grande voracidade. E os espinhos e outras plantas se multiplicam rapidamente, competindo com elas. É preciso cuidar diariamente, arrancar as ervas daninhas, afofar a terra, irrigar e suprir com nutrientes. Do mesmo modo, precisamos cuidar do ecossistema de nossa psique. Estar atentos para diariamente remover o lixo que se acumula nos terrenos de nossa emoção e reciclar os pensamentos negativos e perturbadores que sutilmente são produzidos. Judas foi assassinado pouco a pouco por pensamentos perturbadores e não os superou. Nos primeiros anos, ele jamais pensara que traíra Cristo. Judas queria que ele se voltasse com os fariseus, mas Jesus era paciente com seus inimigos. Judas queria que o mestre tomasse o trono político de Israel, mas ele queria o trono do coração humano. Judas admirava Jesus, mas não o entendia, não o amava. Trataremos desse assunto quando abordarmos o desenvolvimento da personalidade dos discípulos. Os espinhos no secreto da alma de Judas cresceram. Como ele não os tratou, eles sufocaram os belos ensinamentos do Mestre dos Mestres. Perdemos simplicidade à medida que a vida ganha complexidade. As pessoas do mundo moderno são mais infelizes do que as do passado. A ciência progrediu, a tecnologia deu saltos, as necessidades se expandiram e assim a vida perdeu sua singeleza e poesia. Pais e filhos são capazes de abordar técnicas complicadas, mas não sabem falar de si mesmos, não sabem chorar e sonhar juntos. Amigos ficam anos sem se comunicar. Não temos tempo para as coisas importantes, pois estamos entulhados dentro de nós mesmos. Se não temos problemas exteriores, nós os criamos. Jamais devemos nos esquecer de que o registro das experiências psíquicas é automático. Se não tratarmos as nossas angústias, nossas preocupações com doenças, o medo do futuro, as reações ansiosas, elas vão se depositando nos solos da memória, tornando-se ácidos e áridos. As flores não suportam essa acidez, mas os espinhos as adoram. Quem não tem esse cuidado vai se entristecendo e adoecendo lentamente ao longo da vida, mesmo que tenha tido uma infância saudável. A vida se torna tão amarga que a pessoa não entende porque é infeliz, impaciente, tensa, ou porque possui doenças psicossomáticas. Não há problemas exteriores, nenhuma crise familiar, financeira ou social. Tem todos os motivos do mundo para viver sorrindo, mas está angustiada. Por quê? Porque não cuidou das ervas daninhas do seu interior. A parábola do semeador contada por Jesus tem um profundo efetivo educativo e terapêutico. Devemos estar alertas. Que tipo de solo você é? Você tem cuidado das principais plantas da sua vida? Você tem plantado flores nos solos de sua memória ou tem entulhado de lixo e preocupações?